Shalom, shalom, mega reino! Como vocês estão? Glórias a Deus. Gostaria de convidar todos a retornarem para os seus lugares. Eu gostaria que nós formássemos uma fila, os legendários que se formaram agora, nessa edição, eu gostaria que eles se dirigissem ali para a direita de vocês, os que se formaram agora. E os já formados, contrário, perdão, os que se formaram agora, na esquerda de vocês, minha direita, os legendários veteranos que se dirigissem ali para a direita de vocês. E nós vamos apresentar para a igreja os novos legendários. Vocês vão, daqui a pouco, quando eu der o sinal, vocês vão subir aqui ao altar. E os veteranos vão ficar aqui à frente, ok? E eu vou abrir, eu não ia abrir, irmãos. Nós gravamos o vídeo porque eu não ia abrir para testemunho por conta do horário. Mas eu vou dar oportunidade para 2 recém-formados poder compartilhar um pouquinho a história. Então, se você quiser compartilhar, você me dá o sinal aqui, você vai poder compartilhar coisa de 2, 3 minutinhos, só não pode dar spoiler, beleza? Não pode falar muito o que acontece lá. Pode soltar a marcha aí, por favor. Gostaria que quando esses homens estiverem subindo aqui neste altar, você como igreja possa dar uma salva de palmas poderosa, porque o que esses homens fizeram nessa montanha, irmãos, foi cotada como uma das 3 mais difíceis, e ainda eles foram presenteados com uma chuva divina. Pode aumentar um pouquinho mais, pessoal, por favor? Aí. Eu gostaria de chamar aqui à frente os veteranos. E agora eu quero apresentar para a igreja os mais novos legendários formados pelo Vale das Nascentes, em Campo Belo. Eu gostaria que vocês olhassem um pouquinho para o rostinho deles. O que estes homens passaram naquela montanha. Tem coisas que só eles sabem. As esposas talvez sabem em parte. Mas o mais importante é aquilo que nem homem viu, mas o Senhor, que pôde receber a entrega, o coração, os esforços de cada um destes homens. Eu louvo a Deus pelo que como igreja nós pudemos e estamos vivendo através deste movimento chamado Legendários, irmãos. Eu gostaria de convidar esses homens, nós vamos fazer o lema e depois eu vou deixar 2 aqui para compartilhar um pouquinho do testemunho. Amém? Gostaria de pedir para que todos fiquem em posição. Pode abaixar um pouquinho a música. Legendários! Quem somos? Para que estamos aqui?
A serviço de quem? O que vamos fazer? Legendários! Para quem estamos aqui? A serviço de quem? O que vamos fazer? Aú, aú, aú! Glória a Deus! Quero pedir para que quem quiser, dê um passinho à frente, quero ouvir um pouquinho o testemunho de vocês, compartilhar com a igreja. Só 2, por favor. Vem cá, Raim, quem mais? Mais um. Oportunidade para mais um. Queria um microfone aqui, por favor. Paulinho? Amém, amém. Tá bom. Amém. Raim, em poucas, breves, resumidas palavras, nos conta um pouquinho como foi a sua experiência. Shalom, tá ligado? Oi, oi. Som. O legendário do som tá aqui na frente, gente. Vai, Raim. Oi, agora. Shalom, Mega Reino! Tá dando pra ouvir? Tá saindo baixo aqui. Ah, agora dá pra ouvir. Legal. Cara, minha experiência na montanha foi muito doida. Eu tive muitas experiências com Deus. E não é fácil subir a montanha, né? Eu acho que todos aqui sabem disso. Em vários momentos a gente pensa em desistir. A gente pensa, cara, será que eu consigo realmente subir isso aqui? E uma analogia que eu fiz é que a montanha, ela faz parte da nossa vida. Ela é como se fosse uma extensão. Então, quantas vezes você não se parou num lugar de pensar, cara, será que eu vou conseguir superar essa adversidade? Será que eu vou conseguir superar essa montanha? E eu fui muito com esse pensamento, cara, eu não posso desistir, eu vou conseguir. E teve alguns momentos onde a minha perna estava falando, cara, tu não vai conseguir, cara. E eu fiquei, meu Deus do céu, como eu vou subir isso aqui? E aí teve um último percurso, que era o mais difícil, e começou a chover, tinha tudo para dar errado. E aí eu fiz um propósito com Deus, eu falei, Deus, eu não vou reclamar, eu não vou pensar de maneira pessimista, e eu vou fazer um voto aqui contigo. Cada passo que eu der, eu vou dizer para mim mesmo, as minhas forças não estão nos ombros, minhas forças estão em Ti. Minhas forças não estão nos ombros, minhas forças estão em Ti. E, assim, a mochila, ela pesa muito, né? Então, inicialmente estava, tipo, indo assim, né? Com dor pra caraca na perna. E cada vez que eu dizia isso pra mim mesmo, minhas forças não estão nos meus ombros, minhas forças estão em Ti, eu sentia que a mochila ia ficando mais leve. Eu sentia que minhas pernas iam ficando mais leve. De alguma forma, eu te tirando uma energia que eu não tinha. E eu fiquei, caraca, de onde eu tô tirando isso? E eu olhava pro céu, eu via aquela paisagem linda, eu dizia, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tá me dando força, Pai. Obrigado porque o Senhor não me deixou desistir, Pai. Obrigado, Pai. E quando eu cheguei no topo da montanha, eu olhei aquele céu, quase pôr do sol, né? E eu falei, cara, muito obrigado, Deus, de verdade. Muito obrigado, Senhor. Isso é uma alegria tão grande de mim, uma satisfação tão grande, porque quantas vezes eu não desisti, sabe? Quantas vezes eu não parei no meio do caminho, quantas vezes eu disse pra mim mesmo que eu ia conseguir e por problema pessoal, principalmente pela mente ser fraca, eu não conseguia. E dessa vez eu consegui subir uma montanha. E o que Deus falou pra mim, eu queria compartilhar uma experiência também com vocês. Antes de ir pra montanha, a gente estava indo pela estrada e eu olhei uma paisagem linda, assim, um pôr do sol, e eu comecei a chorar e Deus falou tanto comigo. E Ele falou, você tá vendo isso aqui? Você tá vendo essas árvores bonitas, esses pássaros voando? Tudo isso aqui é muito bonito. Porém, eu te escolhi para ser a minha obra mais bela. Eu te escolhi para ser meu filho. E, cara, eu comecei a chorar tanto depois daquilo. E eu subi a montanha com esse pensamento. Cara, eu sou o filho de Deus, sabe? Eu sou o filho de Deus, eu consigo subir isso. E algo que, para terminar, algo que Deus trabalhou e que eu sinto hoje em mim é que Deus, Ele me entregou uma força que talvez eu não enxergava essa força dentro de mim. E eu não falo só de força física, eu não falo só de força nos músculos, na perna, no braço, mas eu falo de uma força espiritual, uma força mental, uma força emocional. E eu vejo que Deus, Ele me revigorou nessa questão. Ele me entregou uma força que eu realmente não imaginava ter. E hoje eu consigo ver, cara, eu sou rainha, eu vou conseguir. Hoje eu tenho um pensamento diferente. Então essa foi um dos meus testemunhos da montanha, essa mudança
essa virada de chave na minha mente, nos meus pensamentos. E esse é meu testemunho. Vai, Paulinho. Cara, tô muito nervoso, ó. Vocês sabem, né? Bora ver. O que a montanha trabalhou em mim? Eu acho que foi, primeiramente, né? Foi a minha quebra do meu orgulho. Gente, eu acho que não foi pra ninguém aqui. Pra ninguém. Eu odiava os Legendários. Se puder só aumentar, não sei se tem alguém lá na mesa, o retorno aqui em cima a gente tá com dificuldade de... Eu odiava os Legendários, de verdade. Ah, porque tem que ir, depois sei o que. Eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Aí cheguei lá, né? Quero voltar. Mas o que ele mais trabalhou em mim foi o meu orgulho. Não sabia ouvir. Não sabia... Mano, ficar calado. E lá trabalhou muito em mim. Como o Raim falou, na última montanha, no último trajeto, não sei o que aconteceu em mim. Nós fomos o primeiro a guiar, né? O pessoal e tal. E um trajeto antes, a gente foi o último a chegar. E isso me deixou muito frustrado. Fiquei muito mal. Eu fiquei, cara, eu sou um merda. Aí, beleza, nós fomos primeiro. Aí eu começou a gerar uma gratidão em mim. Uma gratidão muito grande. Aí cada trajeto eu falei, bora gente. Bora família. Aí eu começava a subir, olhava para trás. Que imagem linda. Subia, olhava para trás, imagem linda, meu Deus do céu. Subia. Meu Deus, é o que Deus faz. Subia, eu fiquei, pronto, parei. Já vem a chuva ali, ó. Comecei a chorar. Chorei muito. O que eu senti, cara, que Deus tem tempo para tudo. Deus tem tempo para subir, tempo para chover, tempo para eu ir para o Legendários, porque passou acho que 3, me senti muito frustrado, porque eu não fui. Primeiro, porque era para o pastor, não fui, só paguei, não fui. Segundo, também não deu para mim ir, também não fui. Paguei, também não fui. Aí o terceiro foi. Aí Paulinho tá rico, gente, ele paga e não vai. Cola nele se você quiser. Caraca. Aí foi, subi e tal, Deus falou comigo, Paulinho, tem um tempo para ti. Tem tempo para ti, tem tempo para te fazer isso, fazer aquilo, eu tenho meu tempo, tem que viver meu tempo. Viva meu tempo. Aí beleza, foi quando choveu, desceu a nuvem, né? Quando desceu a nuvem, eu, caralho, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Desceu e subiu. Uma desceu e uma subiu. Surgiu. Quando subiu, a dor no meu joelho passou. Eu falei, caraca. Aí a mochila ficou muito leve. Eu falei, tu quer que eu leve pra ti? Aí eu levei a mochila de um amigo meu lá, que o bichinho tava caquético. Aí, beleza, levei. Mano, tava muito leve a mochila. Aí peguei, depois tirei, dei pra ele. E depois eu orei nele. Falei, vai ficar leve. Aí ele começou a subir também, demos água pra ele, né? Começamos a empurrar ele. Cara, quando chegou lá em cima, eu fiquei, mano, subiu tipo um amor, sabe? Eu senti o amor de Deus, senti o amor de Adonai, sabe? E eu peguei, quando eu sentei, eu analisei, eu falei, cara, não é pra eu estar aqui. Eu tava indo de tudo pra eu não ir. Aí eu fui. Aí quando eu senti tudo isso aí, eu falei, gratidão, cara, gratidão. Comecei a agradecer. Um dos 2 pontos que a montanha mexeu comigo, o orgulho e a minha força. Cara, que força que eu tenho. Aí, beleza, passou montanha espiritual. O cara falou montanha espiritual, só orando. Voltamos, anteontem, visitei um amigo meu, que teve um derrame. Aí eu comecei a falar sobre o Legendário, eu falei, bora. Falei sobre a experiência de Moisés também, tal, tudinho. Aí ele falou, Paulinho, tu me incentivou a ir para Legendários. Cara, aquilo lá me encheu de orgulho. Quando eu saí da casa dele, comecei a chorar. Porque, cara, eu quero orar para eu ser de novo referência para homens. Eu quero ser referência para adolescente. Porque eu acredito que eu consigo sim influenciar homens, eu consigo sim influenciar pessoas. E eu quero agora me posicionar como homem, me posicionar com o meu chamado. Amém. E, mano, em nome de Jesus vai dar certo. E, cara, com certeza, depois disso, desde a montanha,
não sou mais o homem de antigamente. Eu não sou mais aquele garoto de antigamente. E agora sim, eu estou me fazendo como homem. Eu vou ser um homem posicionado e um homem de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Paulinho. Eu quero dar a oportunidade para alguém que foi servir e gostaria de compartilhar um testemunho. Alguém que serviu nesse top e queira vir aqui compartilhar? Tem? Vem, Brian. Olha o futuro voz aí. Amém. Shalom, igreja. Eu tava doido para testemunhar aqui para vocês, não vou negar não. Mas porque antes mesmo da montanha começar para quem serve, ela começa desde as orações, desde o dia 1º de novembro a montanha começou pra gente. E orar 4h30 da manhã todo santo dia com 150 homens, a gente está bagunçando o reino espiritual, cara. E para falar a verdade, eu fui muito sério assim na vez que eu me formei, né? Agora indo servir ao lado do meu irmão estava na minha frente o tempo todo enquanto a gente andava. A gente foi muito mais sensível. Acredito que eu falo por todos que foram servir. A gente chegou mais sensível, mas porque antes a gente sentia o peso dessa montanha. A gente eu olhava para o Gandhi, caramba, bicho, o Gandhi o Gandhi não é o Gandhi assim não. Eu olhava para o meu irmão sugado, caramba, bicho, isso não está normal. Eu olhava para o meu pastor, rapaz, tem alguma coisa errada, que ele tem uma unção diferenciada, eu estou sentindo que tem alguma coisa incomodando. Então foi uma montanha difícil para quem foi servir. E lá continuou do mesmo jeito. Porém, o difícil se tornou leve, porque, como eu falei, a gente ora com 150 homens. A gente confia no Senhor, a gente está indo servir ao Senhor. Então, chegar a pisar na terra ali e começar a caminhar, se tornou muito mais leve. E mais ainda por servir do lado do meu irmão, olhar meu pai se formando. E com certeza nas próximas montanhas aí vou estar servindo. Eu queria passar 1 hora aqui para falar as coisas para vocês, não vou negar não. Então estou tentando resumir ao máximo, porque realmente essa montanha foi diferenciada, foi extremamente abençoada, foi a mais difícil e a mais leve que eu já fiz. E foi maravilhoso ver todos eles. Eu estava na segurança, então às vezes eu bancava de gaiato, dava uma pulada em umas outras famílias e olhava, né? Então foi gratificante ver o processo deles, foi gratificante ver a montanha deles, porque cada um tem sua montanha, né? Cada um tem a montanha que merece. E mais gratificante ainda foi ver que o meu pai foi. E mostrar para ele enxergar o quanto ele tem força. Porque eu acho que ele não tem nem tempo para reparar isso. E lá no culto, né, no louvor, a gente conversando, nós três, eu, ele e meu irmão, ele teve a noção da força que ele tem. Hoje o senhor sabe da força que o senhor tem. O outro rapazinho ali, ó, também não tem nem ideia. Mas eu acho que eu acredito mais nele do que ele acredita em si mesmo. E isso eu falei para ele na montanha. Então a montanha, ela está aqui, não para a gente ser machão, não. Mas é para cada um ver o quanto tem força. O quanto podemos nos tornar grandes sacerdotes. E realmente, como meu irmão falou também no vídeo, 50% a gente ganha de bênção quando a gente vai e se torna um legendário. Mas eu faço convite para todos, vão lá, eu vou estar com vocês. Quem quiser que eu vá, me chame que eu vou para servir, para estar com vocês. Mas falo mais para todos os que estão de laranja nesse momento, vão lá e sirvam. Sirvam. Vocês vão ver o que é uma maravilha. O que é o sacrifício, a bênção que é para a gente que sai daqui e vai lá para Minas Gerais subir aquela montanha. Não foi fácil, mas foi a mais leve. Então, basicamente é isso. Deus abençoe todas as famílias dessa igreja. Amém. É isso. Mais um. Quer ou não, Vini? Só que tem que ser rápido, gente. Eu prometi que eu não ia. Eu tô me contradizendo aqui no altar, irmãos. Vai lá, Cauã. 1 minuto. Tá. Shalom, igreja. Boa noite. Cara, eu queria primeiramente agradecer a Deus, porque essa montanha, ela muda cada um de nós. Ela muda cada aspecto da nossa da coisa que
cada pensamento, cada ação que a gente vem a tomar. E eu queria também agradecer muito ao Brian. O Brian, depois que ele voltou da montanha dele, a primeira coisa que ele falou para mim quando eu liguei para ele foi: Cauã, tu vai subir essa montanha. E semana passada eu subi. É loucura o que a gente passa lá, é loucura o que a gente vive lá. Um dos meus testemunhos principais foi no primeiro dia que a gente estava andando. Tem uma hora que não é a nossa carne que está andando, e sim é o Espírito, é Deus movendo a gente. Isso é loucura. No primeiro dia a gente vê muito isso. Eu não falo só de mim, mas eu falo de cada um também. O segundo dia foi um dos meus favoritos também, porque depois que a gente subiu a montanha, tal, eu pude falar com muitos daqui, muitos que subiram, e uma coisa que eu comecei a falar para alguns foi que Deus chegou no Brian, e ele me falou que quando a gente subiu e tal, numa vigília, ele falou que, eu ouvi muito Deus falando isso, que eu era capaz. Eu cheguei ali em cima. Então, eu posso não me conhecer, mas Deus me conhece, Deus sabia que eu ia conseguir subir. Amém. E lá eu estava. Amém. Eu acho que o meu testemunho principal é esse, então. Amém. Vai, Vini. Meio minuto. Shalom, igreja. Ser bem direto, né? Eu acho, pastor. Cara, meu testemunho começou muito antes, porque eu não queria ir, né? Eu tinha muito preconceito com agendados, eu já tinha uma visão muito errada. Mas, graças a Ana, né? Ela insistiu, tudo. Ela falou: eu vou, você vai. Eu, tá, eu vou, né? Então, não tem pra onde ir. E eu fui, e um dos principais pontos que eu vi lá foi que a nossa força não está na gente, né? A gente pode muito confiar na nossa força, principalmente os homens, na força do braço, mas teve uma atividade lá que eu fui um dos primeiros a, caraca, eu quero, eu consigo. Eu achei que eu já estava esgotado, porque a gente já estava subindo há 2 dias a montanha, mas lá, logo em seguida, a gente começou a perceber que a nossa força não está na gente, e sim em Deus, em Jesus, porque sem Ele a gente não conseguiria chegar lá. E eu pensei em desistir várias vezes na montanha, mas graças a Deus a gente ficava na cabeça orando, pensando, orando, e isso fez a gente motivar muito e fez perceber que a nossa verdadeira força não está na gente, isso é em qualquer pessoa. E esse foi um dos principais pontos que eu vi lá, fora muitos outros, que é as nossas prioridades, né? Porque a gente vê aqui, a gente vive o mundo, a gente acorda, pega o celular toda hora, é tudo muito rápido. Mas lá a gente ficou desligado 72 horas e as nossas prioridades, elas mudam. Até ouvir uma simples voz, né, da nossa mãe, da nossa namorada, tudo, já fazia uma diferença absurda. Então, esse é meu testemunho. Amém. Mais uma salva de palmas para esses homens. Podem retornar aos lugares. O Christian aqui. Boa noite a ser rápido, todos. Christian. Esse rapaz aqui, irmão, cadê o filho dele? Olha só, é irmão ou é filho, gente? E chama Christian também os dois. Compartilha, vai, Christian. Vai, filho. Bem, o meu filho, o Abraão, convidou o meu filho para participar desse evento e ele me convidou, né? Aí eu aceitei. Mas assim, a gente não procurou saber como ia ser, vídeos em internet, Instagram, nem nada. A gente se entregou total para não ter nenhum tipo de curiosidade antes. E o que eu tenho para dizer é assim, se você tem alguma dúvida sobre o evento, participe, porque ele é transformador. E eu vou dar um testemunho aqui sobre... Eu tenho uma dor há muitos anos, que é lombar, e eu já fiz uma ressonância e apareceu que são desgastadas. A minha lombar é bem desgastada, né? E coisas simples do dia a dia eu fico com muita dor,
mas isso não me impediu de ir, porque eu já fui confiando antes. E durante a caminhada, tipo assim, para mim era impossível eu estar com aquela mochila lá. É impossível, totalmente impossível. E aí eu fui, coloquei a mochila, primeiro dia, segundo dia, terceiro. E como outras pessoas falaram aqui, ela se tornou leve. Inclusive eu ajudei outras pessoas a carregar, além da minha mochila, carreguei outras. E aquilo ali se tornou nada referente à minha condição, mobilidade, a dor. E eu não senti nada, Ian. Nada. Até agora eu não estou sentindo nada. Glória a Deus. E eu quero dizer para quem tem alguma dificuldade de mobilidade, tipo, sei lá, escoliose, dor no joelho, dor lombar, não invente desculpa, porque o inimigo pode dar essa desculpa na sua cabeça, na sua mente, e dizer que você não pode, que você não é capaz. E eu te digo, você é capaz, porque Deus vai te capacitar a cada passo que você dá, Ele vai te capacitando e te sustentando, porque pela forma natural é impossível. Mas o que a gente vive lá é o sobrenatural, total. E é isso. Glórias a Deus. Parabéns, Christian. Amém. Quantos aqui receberam cura física? Que estavam com alguma coisa? Paulinho, Cauã, Raimundo, Miguel recebeu antes, durante, depois, né, Miguel? Miguel que é um milagre vivo. Seu Abraão também antes. Irmãos, existe uma unção. Amém? Estendam as mãos em direção à igreja. Nós declaramos em nome de Yeshua HaMashiach que a mesma unção que fez com que estes homens que se encontravam em algum nível de enfermidade antes, durante este evento, Senhor, e assim, pelo posicionamento deles, o Senhor liberou cura. Nós declaramos sobre a igreja, se alguém aqui se encontra em algum nível de enfermidade, alguém aqui tem algo no joelho esquerdo, eu sinto algo no joelho esquerdo, alguém que tem algum problema, você tem alguma questão no joelho esquerdo, quem? Guilherme, nós declaramos, ali, Dona Neide também, é isso? Nós declaramos em nome de Yeshua HaMashiach agora cura sobrenatural, que esta igreja, Senhor, possa se mover e testemunhar milagres, prodígios e maravilhas, e que o Teu nome seja exaltado e engrandecido, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Já Te damos graças pelas curas operadas em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Podem retornar para os seus lugares. Gratidão. Glórias a Deus. Você que deseja participar, nós como igreja estamos indo 2 vezes no ano para Minas Gerais, para Vale das Nascentes, em Campo Belo. O próximo vai acontecer de 12 a 15 de março. Você precisa chegar um dia antes e retornar, acaba retornando dia 15 mesmo, mas precisa chegar um dia antes. Então, se você já quiser começar a procurar passagem e se programar, anote essa data na sua agenda. Quando é a data? 12 a 15 de março. Nós vamos 2 vezes, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. E neste ano de 2026, nós vamos em um evento que é para casais. É um evento do Legendários chamado REM, que é para casais. É diferente. Você que é formado, você que foi, você sabe o que acontece na montanha. A sua esposa não vai viver a mesma situação que você viu na montanha, ok? E as mulheres dizem, glórias a Deus, ok? Mas é um evento diferente, é um evento para casais, ok? E nós vamos uma vez no ano, em 2026, em um evento para pais e filhos. Nós só não sabemos se vai ser pai e filho homem ou pai e filha, ok? Se eu não me engano, a idade mínima é 4 ou 5 anos, até 15. Então, você pai pode se programar também para ir com seu filho. Vamos uma vez. Nós ainda não temos a data certa desses eventos, mas você homem que ainda não foi, eu te encorajo a ir. Glórias a Deus. Eu sei que muitos ficam assim, caramba, eu quero saber mais, o que acontece? Eles falam, mas parece que não fala. A montanha, o que tem nessa bendita montanha?
Irmãos, quero dizer uma coisa: Deus não está só na montanha, mas na montanha Deus tem mais de você lá. Deus tem mais do seu marido, Deus tem mais do seu filho, Deus tem mais do seu pai. O homem que está naquela montanha, ele está separado, ele está mais consagrado. A palavra consagrado significa literalmente com o sagrado, ou seja, uma pessoa que está separado. Então a montanha, ela tem esta finalidade de separar aquela pessoa, e aquela pessoa está mais entregue, e ela estando mais entregue, ela prova mais de Deus. Então, irmãos, lá nós vimos sinais e maravilhas, irmãos. Nós vimos senhores de seus quase 70 anos cumprindo um trajeto que às vezes triatletas não conseguem dar conta, de acordo com o processo que eles vivem ali. Humanamente não seria possível realizar, mas através do poder do Espírito Santo, da separação, da oração, da consagração, esses homens conseguem ter essa experiência. Nós vemos pessoas sendo curadas, nós vimos manifestações climáticas acontecendo. Então, quando eles estavam prestes a conquistar uma montanha, e eles conquistaram essa montanha sem equipamentos profissionais de escalada, de corda, enfim, uma montanha muito íngreme, muito alta, eles conseguiram conquistar, e no meio dessa subida caiu uma chuva torrencial. Ela não foi uma chuva longa, mas foi uma chuva forte. Alguns sentiram até granizo caindo. Eu falei, caramba, que gota grande é essa que está caindo? Eu falei, é pedra mesmo. Mas durou uns 15 minutos e passou, e quando essa chuva passou, abriu um arco-íris enorme e nítido, irmãos, de uma forma que eu nunca vi um arco-íris tão nítido. Dava para tocar, de tão vivo que estavam as cores. Não é aquele arco-íris que você, parece que tem um arco-íris. Não, era literalmente um arco-íris lindo. E arco-íris é o sinal, a marca da aliança do Eterno com a humanidade. Então ali foi uma manifestação de que o Eterno está aliançado com estes homens. E no momento parecia uma cena cinematográfica, irmãos. Nós estávamos aguardando esses homens começarem a chegar no topo, no cume dessa montanha, quando de repente uma nuvem baixa do céu e uma outra nuvem surge da terra, irmãos. É coisa de Bíblia. Moisés no deserto e uma coluna que acompanhava, foi basicamente isso, diante dos nossos olhos. Essas nuvens, elas se unem e elas vão andando assim, parecia como se fosse uma serpente, e ela sobe a montanha junto com eles, e ela chega primeiro, e os homens começam a passar no meio, começam a entrar no meio, sair no meio da nuvem. Parecia uma cena de cinema. Deus preparou, e lá eles conquistaram essa montanha, irmãos. Fora, teve caminhão que não suportaria fazer o trajeto, nós oramos, e o caminhão que não aguentava fazer o trajeto sozinho, fez carregando muito peso. Um monte de milagre de backstage, de coisas que até os que se formaram nem sabem o que aconteceu. Enfim, esses homens literalmente foram sustentados por Deus, e ali puderam provar, irmãos, do poder que existe na oração, do poder que existe dentro deles, que muitas vezes é até desconhecido, por não se colocarem no dia a dia neste lugar. E muitos perguntam, mas o que essa montanha tem, além de Deus, que faz com que estes homens voltem diferente? É o seguinte, irmãos, na montanha, estes homens, eles passam a valorizar, a honrar, aquilo que estava do lado deles, no cotidiano, e que foi naturalmente perdendo o seu valor. Estes homens, eles passaram a olhar para suas esposas, filhos, filhas, filhos passaram a olhar para os pais, que estavam todos os dias do lado dele, que não subiram a montanha junto com eles, que estavam aqui, vivendo a vida normal. Mas estes homens, porque se depararam com a presença do Senhor, com questões que eu não posso falar, eles passaram a olhar e valorizar aqueles que estavam do seu lado de uma forma diferente. Homens começam a ver um valor que tinha na sua esposa, que ele não estava mais dando devido valor.
pais para filhos, filhos aos pais, e assim sucessivamente. Por isso que casamentos são restaurados quando homens voltam, por isso que famílias voltam a se alinhar, o homem passa a voltar e assume a sua posição dentro da casa como sacerdote, como aquele que é o cabeça, que dá a direção. Não é o homem machista, que manda e sai chutando tudo, não. Mas o homem que entende a posição do seu filho, a posição da sua esposa, a posição dele dentro da casa. Por isso que homens são transformados, e quando homens são transformados, a família é ajustada. Famílias que estavam agindo de forma disfuncional, às vezes a mulher estava fazendo o papel do homem, o homem fazendo o papel da mulher, ali naquela montanha, eles passam a olhar para dentro e olhar para Deus, que nos diz quem somos. Eu não sei se você perguntou o que significa esse tal desse Yahu. Yahu significa amor, honra e unidade. Amor, irmãos, é o que estes homens se depararam, provando do amor de Deus a cada passo, a cada desafio, irmãos, desafios físicos, emocionais. Esses homens se depararam, eles viram homens gigantes, grandes, fortes em estrutura, mas tendo a sua estrutura emocional sendo provada, se viram dentro de situação que homens estavam chorando como crianças, como bebês. Então, esses homens, eles se depararam com o amor de Deus, que nos alinha, que traz cura, que traz restauração, amor de Deus que nos chama para perto, que limpa, assim como o Ives falou, que limpa a nossa sujeira, que tira todo o peso, que põe para o lado toda a mentira que estava penetrando a nossa mente. Tudo isso vem do amor incondicional de Deus, aquele que nos atrai para perto dele com laços de amor, nos chama para sentarmos à mesa, nos convida a ceiar. Esse é o Deus que nós servimos, que nós chamamos de Pai, e que naquela montanha se manifesta de forma mais palpável, mais nítida na vida deles, na vida dos amigos, na vida da família que ali é reunida e que é formada, aquele grupo. Então o amor de Deus ali é muito palpável, irmãos. Ali surge um amor pela própria vida, ali neste lugar de provar e ser amado por Deus, o amor pelos sonhos, pelos projetos, por tudo aquilo que Deus entregou a cada um, começa a ser também restaurado. Então o amor é o primeiro nível que estes homens começam a se deparar. E o que é mais incrível é que esse amor não surge de um lugar aparentemente de carinho, aparentemente de palavras doces. Este amor surge de um lugar extremo, surge de um lugar aonde eles são levados aos seus limites, e nesse lugar de limite provam do amor de Deus. Assim como o povo hebreu por 40 anos provou do amor, do zelo, do cuidado de Deus em meio ao deserto. Deserto é Bemidbar. Bemidbar é o lugar aonde essa palavra Bemidbar no hebraico, ela está associada com a palavra falar, com a palavra fala. Ou seja, é no deserto onde mais Deus fala. Assim o deserto é como a montanha, irmãos. Você em um lugar inóspito faz com que você se abra para ouvir coisas que quando você está na cidade, quando você está preocupado com as coisas do dia a dia, do cotidiano, conta para pagar, filho para cuidar, rotina para cumprir, trabalho, meta para alcançar, você não consegue ter os seus ouvidos abertos a ouvir a voz que ecoa no deserto. É por isso que João Batista batizava no deserto. Ali João Batista tinha aqueles homens muito mais entregues do que aqueles que faziam este movimento em qualquer outro lugar. Deserto é um lugar, irmãos, onde não tem fartura daquilo que gera vida. Você tem um lugar muito quente durante o dia, você tem um lugar muito frio durante a noite, você tem um lugar com poucos alimentos, tem um lugar com pouca água. Então naturalmente estes homens passam a estar em um lugar de maior dependência de Deus. Quanto mais nos colocamos em depender de Deus, mais provamos do amor de Deus. Amém?
Amor esse, irmãos, que está disponível todos os dias da sua vida, mas que você pode escolher rejeitar, você pode escolher não querer, você pode escolher deixar de lado, porque você dá conta sozinho. Mas no deserto, naquela montanha, dificilmente você vai conseguir dar conta sozinho. Então é onde você tem a oportunidade de deixar Deus entrar e agir aonde só Ele consegue agir. Glórias a Deus, Baruch Hashem. O H, a honra, irmãos. Então nós vimos homens valorizando, voltando a honrar a família, voltando a honrar a sua posição dentro de casa, voltando a honrar as suas esposas, voltando a honrar os teus filhos. E honra, irmãos, eu sei que é uma palavra que muitas vezes, essa palavra pode parecer algo ultrapassado, algo retrógrado, algo, sei lá, do tempo dos nossos avós. Hoje em dia é muito toma lá da cá. Se a pessoa não fez algo que eu esperava, eu vou retribuir da mesma forma. E a honra é o oposto a isso, irmãos. A honra é poder colocar as coisas no seu devido lugar. E a palavra de Deus diz que, inclusive, diz não, né? Quer dizer, diz, mas está no rol dos 10 principais mandamentos, que aquele que honra pai e mãe terá vida longa na terra, terá os seus dias alongados e não abreviados na terra. Ou seja, é um mandamento que quando você cumpre, de cara você tem uma recompensa. Quem aqui deseja viver muito? Amém, igreja? Então fala para quem está ao seu lado, honra. O segredo para viver muito é honra. Quando nós honramos a história dos nossos pais, a história dos nossos antepassados, independente se eles foram bons, ruins, independente, irmãos, honra não se trata de que se a pessoa mereceu honra ou não. Pai e a mãe, eu só vou honrá-lo se ele foi bom comigo. Não, você deve honrá-lo. A palavra não diz, honre o pai e a mãe que foram bons. Honre o pai e a mãe que deram surra de dinheiro no filho. Honra o pai e a mãe que deu do melhor para o filho. Não, honre pai e mãe independente, irmãos. Ah, mas eu não conheci o meu pai. Mas você teve um pai, alguém que te gerou. Você pode honrar a memória dele, você pode honrar, eu não sei quem é o meu pai, mas eu louvo a Deus, porque Deus usou esse homem, que eu não pude conhecê-lo, mas que o Senhor usou para que eu pudesse ser gerado. É uma forma de você honrar essa pessoa. Então honra, irmãos, ela ultrapassa a barreira de merecimento ou não merecimento, entende? Honra é pela posição que aquela pessoa está ocupando. E uma coisa é você honrar o pai e a mãe, e a palavra diz que aquele que honra pai e mãe tem vida longa na terra. Agora, e quando você honra alguém que não é sangue do seu sangue? O que será que gera? Você já fez essa pergunta? O que você gera quando você honra alguém que merece sim ser honrado, mas que não é o teu pai e a tua mãe? Uma coisa é você honrar aquele que é sangue do teu sangue, que corre DNA dele nas suas veias. Mas e quando você honra uma pessoa que não está correndo o sangue dele em você? Assim como o rei Davi honrou o rei Saul, quer dizer, o Davi, o pastor de ovelha, honra o rei Saul. O que será que foi acreditado na vida de Davi? Saul era merecedor de receber honra de Davi? Era ou não, igreja? Era ou não? Não, muitos falaram não. Por que não? Porque ele não foi um rei bom, é isso? Tá aí, esse é o grande segredo. Ele era merecedor de receber honra, porque ele era rei. Ele ocupava essa posição, ele estava neste cargo e ele merecia receber honra, mesmo que ele não fosse um rei bom. Essa é a grande diferença. Isso é o que fez com que o rei Davi se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Um homem também errado, porque Davi também errou. E a Bíblia não fez questão de apagar o erro de Davi, pelo contrário, ela fez questão de deixar registrado para que todos pudessem saber de geração em geração que o rei Davi errou. Ele falhou, ele tocou na mulher que ele não deveria tocar, ele tocou naquilo que ele se apossou daquilo que ele não poderia se apossar. Ele era um rei, ele poderia ter muitas mulheres, assim como seu filho Salomão teve, mas ele tocou naquilo que ele não poderia tocar. Ele não só tocou na mulher, mas ele também matou o esposo dela, ele assassinou.
E isso está para que todos possam ver. Então alguns poderiam dizer, eu não vou honrar Davi, porque Davi não foi um bom rei, porque ele errou. Mas a questão da honra, irmãos, ela não deve ser medida e nem praticada se a pessoa merece ou não. Este é um grande segredo. Eu vou honrar, porque ele está em posição que eu devo honrá-lo. É assim quando você honra o seu chefe, irmãos. Ah, mas o meu chefe é um carrasco. O meu chefe, ele é o capiroto aqui na terra e o meu chefe também na terra, dividindo espaço com ele. Não merece honra? Merece. Ele é teu chefe. Você está me entendendo? Hoje a cultura que nós vivemos é uma cultura que não ensina sobre honra. Ensina só assim, se for bom para você, se isso for agradável para você, se isso te favorecer, se isso amaciar, aí você presta honra. Você está me entendendo? Então honra não tem nada a ver com você ser bonzinho, com você ser tolo, com você se permitir. Não, honra não tem a ver com isso. Honra é você respeitar a posição que aquela pessoa ocupa sobre a sua vida. Isso é honra. Então, eu sei que para mim, irmãos, por muito tempo foi difícil, e hoje eu tive uma conversa com os nossos supervisores. Falar ou ensinar você me honrar porque sou teu pastor, não é algo confortável para mim, não é mesmo? Tipo assim, me bajulem aí, igreja, vamos lá, eu vou ficar aqui olhando, entendeu? É muito esquisito, não é um lugar confortável para mim. Mas se eu não ensino sobre honra, irmãos, eu estou colocando você em um lugar de desonrar, não só a mim, mas pessoas que deveriam estar recebendo honra. Entendeu? Então quando você aprende a honrar aquele que está sobre você, que é cobertura sobre você de alguma forma, não tenho dúvidas que você está acreditando muitos pontos, muitos créditos diante do eterno. Porque você está indo contra a cultura deste mundo, que hoje tem sido uma cultura de tamanha desonra, de tamanho falta do básico, irmãos. Hoje a cultura que nós vivemos é uma cultura muito parecida com os tempos da Babilônia, uma cultura onde não interessa se aquela pessoa é mais velha, entendeu? Não interessa que posição ocupa. Nós vemos que quando Ló estava na Babilônia e chegaram aqueles anjos, nós vemos que aquela população, irmãos, não tinha um pingo de honra. Eles não queriam saber se aqueles homens eram anjos, se eles eram estrangeiros, de onde eles vinham. A cultura daquele tempo é uma cultura que se assemelha muito com a cultura do tempo de hoje, onde as pessoas estão vivendo pelos seus belos prazeres. Então hoje, você entender honra e praticar honra é um valor nobríssimo. É um valor nobríssimo, irmãos. Então, hoje, você se posicionar em um lugar de honrar a família, de respeitar o matrimônio, de respeitar, irmãos, o teu vizinho, de respeitar a família do teu vizinho, o teu colega de trabalho, os teus antepassados. Hoje, a questão da honra, ela está tão desgastada, que principalmente para a nossa cultura ocidental, muitos nem sabem o nome dos seus bisavós. Isso é comum na nossa cultura, não dar o devido valor para os nossos antepassados, ou o que eles fizeram, a história deles. Ou seja, a cultura, ela acaba se tornando tão egocêntrica, que não interessa o que eles fizeram ou o que eles deixaram de fazer. O que interessa de verdade é se eu estou feliz. É o prazer pelo prazer. Vocês estão entendendo? Glórias a Deus. E, irmãos, nós estamos em uma porção, e eu estive ministrando hoje pela manhã, sobre a vida de um homem, Jacó, que foi um homem, irmãos, que honrou muito bem os teus antepassados, o teu pai Isaac e o seu avô Abraão. Foi um homem, irmãos, que tomou para ele a palavra e as promessas de que daquela descendência,
estão dando alguma coisa de graça lá fora? Se estão, pega para mim, por favor, porque eu estou impressionado com a quantidade de gente que está saindo. Por favor, eu não quero ficar de fora. Amém? Esses dias eu ouvi de uma pessoa, irmãos, ela veio para a igreja, primeira vez, ela falou, poxa, eu gostei demais do culto. Palavra maravilhosa, o louvor então nem se fala, mas me incomodou que o povo levanta demais durante a palavra. E eu estou hoje vendo aqui, reparando, eu estou impressionado. Fica sentado, meu irmão, recebe a palavra. Então, Jacó, ele honra a posição de Abraão, ele honra a posição de Isaac. E Jacó, irmãos, ele vive coisas que nem Isaac e nem Abraão viveram. Ele vive um nível de experiência com o sobrenatural que os seus antepassados não viveram. E isso para mim só mostra, porque ele já era a terceira geração, ele era a terceira geração de patriarca. Ele poderia, irmãos, ter jogado tudo no ralo, assim como Isaac também poderia ter jogado tudo no ralo. Isaac foi a geração da continuidade. Você imagina, Abraão recebe aquela promessa, ele tem filhos com idade avançada, mas imagina, Isaac simplesmente fala, não, eu não quero isso para mim, deixa que o meu irmão só de pai, que ele cumpre a promessa, eu não quero. Ou seja, irmãos, quando nós jogamos ou deixamos de lado o legado que os nossos pais e que os nossos avós começaram a construir, isso também é um passo de desonra. Mas quando nós simplesmente tomamos cuidado ou vigiamos com as nossas atitudes, porque nós não queremos sujar o nome da nossa família, uma coisa que a cultura oriental respeita isso demais, ao ponto de que japoneses se matam, fazem harakiri, porque aquele filho, mas eu sei que isso também aí já é para o outro nível, já se torna um desequilíbrio, de que eles honram tanto o nome da família, que se aquela criança tira nota ruim na escola, tem crianças que se suicidam, tiram as suas vidas, porque elas vão estar manchando o nome da sua família. Você está entendendo? Que nível é esse? Que preocupação é essa com o nome da família? Ou seja, eu estou com vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer, porque eu não quero manchar o nome da minha família, eu não quero envergonhar o meu pai, eu não quero envergonhar o meu avô, eu não quero jogar fora o legado que o meu avô começou a construir. Vocês estão entendendo aonde a honra começa e aonde ela dá continuidade? Então, Isaac, ele foi aquele responsável, ele não deixou barato, talvez ele não fosse chamado, ou ele não se sentisse tão preparado para trabalhar com poços, mas porque Abraão investiu tempo, recursos, talento, dinheiro, abrindo poços, ele falou, não posso deixar esses poços entulhados, foi o meu pai que abriu. Eu posso pegar e abrir um outro poço, mas foi Deus que entregou esses poços têm nomes, então eu não vou deixar esses poços de qualquer forma, eu vou zelar, eu vou cuidar daquilo que o meu pai fez, eu vou reconhecer os esforços dele. Não foi fácil abrir um poço no deserto, muito mais fácil é abrir um poço novo do que desentulhar um poço sujo, contaminado. E ele fez isso, ele gastou tempo, recursos, mão de obra. E agora, Jacó, nós vemos, irmãos, Jacó tendo uma experiência, e muitas vezes, qual é o legado, como é que está a honra de Jacó? Porque como é conhecido Jacó? Muitas vezes usurpador, enganador, calcanhar, e por conta disso, nós não honramos a história de Jacó, não damos o devido valor ao que Jacó viveu. Irmãos, Jacó dos patriarcas, foi o patriarca com maior estrutura de resiliência, a começar que no nascimento dele, ele nasce grudado, lutando pelo lugar que já era dele por direito. A palavra do Senhor, antes do nascimento, diz que o mais novo reinará sobre o mais velho, ou seja, ele dentro do ventre da sua mãe, tomou posse da palavra do Senhor, e falou o quê? Mano, eu sou recém-nascido, mas eu não sou leso, eu ainda não sei falar, mas eu já sei lutar,
e o menino nasce grudado, dá o que é meu. Ele nasceu grudado, irmãos, não foi à toa. E ele luta com o próprio irmão, pelo seu lugar. Ele se coloca em uma posição, ele poderia ter arregado, irmãos, quando a mãe deu a ideia, para que ele ocupasse e recebesse em Abraham a bênção que era dele. Ele poderia ter amarelado, não mãe, não vai dar certo, deixa quieto, o meu pai vai me amaldiçoar. Mas ele perseverou, ele resistiu. E diante do seu pai, o seu pai o confronta, Isaac o confronta, se era ele mesmo. E ali ele continuou, perseverando. E agora ele vai para a casa do seu sogro, daquele que seria seu sogro Labão. E ali ele persevera, irmãos, trabalhando por 20 anos para Labão. O que é trabalhar para Labão? É o que nós fazemos hoje no mundo, irmãos. Labão é a expressão de mundo. A cultura que engana, que mente, que corrompe, que passa a perna, que dá jeitinho, que sonega. Você está me entendendo? E eu ministrei hoje pela manhã, quando ele manda a carta para Esaú, para que a carta chegue antes dele, porque Esaú estava com 400 homens, e não era 400 homens para recepcionar Jacob, era 400 homens para cumprir a promessa que ele falou que iria matá-lo. E ele envia aquela carta, e ele começa a carta dizendo: estive trabalhando para Labão. A soma dessas palavras dá 613. Os mesmos 613 mandamentos, as 613 mitzvots, que são o seguinte: estive no mundo, estive trabalhando com o homem mau, estive trabalhando com o homem corrupto, mas eu não me corrompi, eu não me dobrei, eu não abri mão dos meus valores, eu continuei honrando a nossa casa, eu continuei honrando o nome do nosso pai, eu continuei honrando a promessa que foi entregue ao nosso avô. Essa palavra, ela toca o coração de Esaú, junto com o que ele faz em oração. Então, honra, irmãos, é muito mais do que dar tapinha nas costas. Honra é muito mais do que falar algo para alguém. Honra envolve, irmãos, sacrifício também. Honra envolve ir contra a cultura. Honra envolve muitas vezes você ser chamado ou taxado como louco. Não, mas você está fazendo isso, você é louco. Ninguém faria isso. Pois é, o rei Davi foi louco. Porque o rei Davi poderia e teve a oportunidade de matar Saul. Ele tinha apoio populacional, a população cantava, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e o povo cantava e exaltava o nome de Davi, quando ainda ele não era nomeado rei. Então ele tinha apoio populacional, ele tinha o óleo derramado sobre a sua cabeça, irmãos. Ele já tinha sido ungido na sua juventude para ser rei, mas não lhe cabia antecipar os tempos, não lhe cabia conquistar o reinado à troca de desonra, e ele continua honrando. Você não vai ver Davi falando mal, nem na vida, nem após a morte de Saul. Ele confiou ao Senhor, e o Senhor se encarregou de fazer justiça e entregar o cetro e a coroa nas mãos de Davi. E Davi então ocupa aquela posição, aquele lugar. E a sua descendência continuou, e a ponto que da raiz de Davi vem Yeshua, Melech, Davi Melech, rei Davi, Melech Rolam. Quando nós oramos, né, a oração principal, Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech Rolam, rei do universo. Davi, rei, da sua descendência, o rei dos reis, aquele que é o filho do rei dos reis, Adonai, o eterno, Adonai Tzivaot, o Senhor dos exércitos, aquele que venceu e que vence todas as batalhas. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando você entende honra, você começa a fazer parte de uma raiz, você começa a resgatar brahotes, bênçãos que estavam retidas, irmãos. A desonra, ela retém brahá, ela retém bênção, mas quando você escolhe fazer um caminho de honra, você se alinha ao caminho da bênção. Glórias a Deus. E unidade, irmãos, quando você une
amor e honra, e coloca isso junto, você criou uma bomba para o inferno. Quando você junta amor com honra e coloca isso represado em um lugar, você criou uma bomba no inferno. Não tem como. A palavra do Senhor diz: aonde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu me farei presente. A palavra do Senhor diz que reino dividido não prospera, ou seja, reino unido prospera. A palavra do Senhor diz que Deus não é Deus de desordem, que tudo seja feito com ordem e decência, que tudo esteja no seu devido lugar, ou seja, que tudo esteja conectado. Nós vemos que a palavra do Senhor nos ensina sobre ter e obedecer uma ordem. Tudo que Deus fez, Ele colocou dentro de uma ordem. Ele limitou. No começo, a palavra diz que a terra era sem forma e vazia. E Ele começa então a colocar o lugar para a água, o lugar para a terra. Ele começa a colocar o lugar para o sol, o lugar para a lua, o lugar para as trevas, o lugar para o dia. Quando Deus entrega a direção para construir o Mishkan, o tabernáculo no deserto, Ele faz questão de dar as medidas, os materiais. Quando Ele manda Noé fazer a arca, Ele diz a proporção, a altura, a largura, o comprimento, quantos côvados disso, quantos côvados daquilo, como seria o betume, os compartimentos, ou seja, tudo que Deus faz, Ele faz para que tenha harmonia, e existe harmonia numa unidade, irmãos. Por isso que Ele nos faz como igreja corpo. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos, aonde cada um compõe uma função, e essa função não funciona sozinho, ela funciona em unidade. Você não vai ver uma mão andando sozinha, só no filme do Família Addams. Você não vai ver um estômago falando. Eu sei que às vezes o seu estômago fala, me dá comida agora que eu estou com fome. Você não vai ver unidade. Para que o corpo funcione bem, precisa de unidade. Para que a terra funcione bem, precisa de unidade. Você está me entendendo? Imagina a chuva todos os dias, ia funcionar bem? Só se nós fôssemos os Aquamans. Sol sem fim, para que funcione bem, precisa tudo estar no seu devido lugar, funcionando em unidade. Baruch Hashem, glórias a Deus, igreja, glórias a Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você que é homem e ainda não subiu a montanha, se programe para março subir a montanha. E o Calebinho? O Calebinho tá bem, Aninha? Como que ele tá? Tá inteiro, né? Glória a Deus. Calebinho deu aula lá também. Você, homem, se programe para ir em março. Eu preciso, sou obrigado? Claro que não, mas certamente vai lhe fazer muito bem. Ah, mas eu não tenho isso. Irmãos, isso não é desculpa. Foi homens de todas as situações, com todas as desafios, entendeu? Ou financeiro, ou de agenda, ou de, enfim, de todos os desafios. Coloque diante do Senhor, haja em oração, e nos vemos do dia 12 a 15 de março, subindo a montanha. Glória a Deus, Baruch Hashem. Se você deseja ir servir, eu separei 10 vagas para quem for servir, não sei se vai ter mais. E mesmo assim, se você não conseguir preencher os requisitos, você não vai, ok? Então quem quiser ir servir, precisa se preparar para poder servir, ok? Porque não serve de qualquer jeito, ok? Você tem que servir para poder servir, entendeu? Senão você não serve, entendeu? A jogada? Entendeu a jogada? Tem que estar com o coração no lugar certo para servir. Baruch Hashem. Amém? Irmãos, eu não quero me alongar, eu nem entrei na palavra, está ali.
A palavra que eu comecei a ministrar hoje de manhã, se você não esteve no culto hoje de manhã, assista no YouTube. Quem sabe eu faça um resumo, sempre na semana seguinte eu faço um resumo da semana anterior. Pode ser que na semana que vem eu pegue o que eu ia ministrar hoje e coloque ali um pouquinho. Mas hoje pela manhã eu falei do porquê que Jacó joga óleo naquela pedra e faz um altar, o que aquilo simboliza. E depois ele tem um sonho com a escada. Se você deseja saber melhor sobre isso, assista a palavra de hoje de manhã. Eu ia fazer uma conexão com isso, mas não deu. Enfim. E falei da escada também, o que significa o sonho profético do anjos subindo e descendo a escada. Falei também sobre contra quem que foi? Foi Deus? Foi um anjo? Foi Satanás? Quem foi que Jacó lutou? Enfim, a palavra de hoje foi uma palavra bem densa, bem profunda, mas eu não vou conseguir entrar por conta do horário, nós temos convidados, não quero avançar hoje no horário, vamos deixar para a semana que vem. Mas hoje eu quero fazer este culto e lhe convidar, irmãos, a honrar. Amém? Honrar a história da sua família, da sua casa, daqueles que têm pago o preço sobre você, tanto preço físico como preço espiritual. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei nessa igreja em 2016, eu me deparei com uma cena que me chocou. Eu me deparei com uma cena chocante. Igreja Mega Reino, na época, se eu não me engano, tinha 6 anos. 6 anos, se eu não me engano. 6 ou indo para o 7º ano. E teve um evento, irmãos. E, de repente, eu vejo a nossa apóstola indo ali onde tem uma pia, ali do lado. Já tinha aquela pia, só que era uma outra pia. E eu vejo a apóstola lavando os pratos. E aquela cena me chocou. Eu olhei para aquilo e eu falei, a questão não é lavar pratos. Alguns dizem, mas quem que ela é que ela não pode lavar os pratos? A questão não é essa. Mas quando eu vi aquela cena, aquilo mexeu comigo. Eu falei, poxa, ela pode lavar os pratos. Na casa dela, já vi a apóstola lavando várias vezes pratos. E aqui na igreja também não vejo problema. Mas será que da igreja toda não tem ninguém que poderia, por honra, dizer, apóstola, pode deixar que eu lavo esses pratos? Quando eu vi aquilo me entristeceu muito. Então foi um momento, irmãos, que a honra dentro da igreja, ela era diferente do que ela é hoje. E eu louvo a Deus, por quando o apóstolo trouxe o VPB para a igreja. Quem aqui conhece o VPB? Visão de prosperidade bíblica. Aqui na igreja nós não temos, não sei se você percebeu, não é só porque hoje é o culto à rua, mas nós não temos momento de palavra de oferta. A gente não para o culto para dar uma palavra para você vir e ofertar ou entregar os seus tributos, o seu dízimo. Nós não fazemos isso há mais de 5 anos. E nós não fazemos isso graças à visão de prosperidade bíblica. E visão essa que muitas vezes, irmãos, eu já ouvi de diversas formas. E eu entendo e até respeito a opinião de quem diz sobre o culto da prosperidade, ou falar de prosperidade da igreja, mas falando ou se referindo a isso de uma forma pejorativa, irmãos. Então as igrejas neopentecostais são igrejas que falam muito de prosperidade, porém, entender de prosperidade é que prosperidade vai muito além do que dinheiro. Existem pessoas que são ricas, mas que na verdade só têm dinheiro. E prosperidade não é definido por dinheiro, é um dos fatores. E a visão da prosperidade bíblica, ela não só restaurou a ótica de poder, como igreja, falarmos e ensinarmos sobre finanças, sem uma barreira de como você vai interpretar ou julgar o pastor, entendeu? Porque eu era essa pessoa, que falava que todo pastor era ladrão, entendeu? E que todo crente era chato. Eu me tornei crente e pastor. Olha a vida como é. Não dá para cuspir para cima. Você está entendendo? Não dá, irmãos.
Então eu louvo a Deus, porque essa visão, irmãos, não só nos ensinou a colocar o dinheiro no lugar certo e trazer a saúde para a igreja neste ponto, mas nos ensinou principalmente sobre honra. E a igreja se tornou outra sobre o assunto honra, antes e depois da VPB. Então eu louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo, que viu essa visão, entendeu o valor dela, e não se moveu pelo que a igreja iria pensar ou julgar. Tiveram pessoas que julgaram, tiveram pessoas que saíram da igreja por conta disso. Quando nós começamos a introduzir a visão da palavra na raiz, da mesma forma, tiveram pessoas que falaram, não, vocês estão querendo judaizar agora, e também saíram da igreja. Então não dá para nós nos movermos pelo que agrada ou não agrada a homens. Nós nos movemos pelo que é bíblico, entendeu? Pelo que está na palavra de Deus. E é nisso que está o nosso respaldo. Como igreja estamos vivendo a teshuvah, o retorno, retornando à essência, retornando à raiz. Glórias a Deus. E irmãos, eu não poderia falar sobre honra e não dar a oportunidade de nós como igreja honrarmos a nossa pastora. Pastora Aimee, segunda-feira, vai completar 29 anos, igreja. 29 anos. Eu conheci essa mulher quando ela tinha 18, irmãos. Era uma jovenzinha. E a pastora Aimee está lá nos Estados Unidos. Vai ter o nosso filho Zay. Mas essa pastora, ela paga um preço por essa igreja. Ela está orando por nós, ela está lá nos grupos, ela está movimentando, ela está organizando as festas, irmãos, porque eu, para organizar a festa, gente, eu não gostava nem de celebrar aniversário. Alguém aqui é paulista também? Eu não sei se é do paulista. Tu é paulista, mulher? É tu mesmo, tu, Isa? Eu não sabia, mas tu veio para cá com quantos anos? Ah, então... Ah, nem conta, só nasceu lá. Mas paulista, eu não sei se é todo paulista, mas em casa, cultura e família, primos, tios, o paulista não... O Manaus, na verdade é que o manauara gosta de festa. É verdade ou não é? O manauara original, raiz, sabe celebrar uma festa. Sabe ou não sabe? E eu louvo a Deus por isso, porque o nosso Deus também ama a festa. Tanto que as festas que Ele entregou para a humanidade, Ele selou com um selo dizendo, é estatuto perpétuo, ninguém mexe, ninguém toca, ninguém diz que não celebra mais. E aonde você estiver, e os estrangeiros também celebrarão. Deus ama a festa. O paulista que não está muito alinhado nisso, precisa aprender. Então, irmãos, eu sou ruim de festa, eu sou ruim de organizar evento. E a pastora está de lá, irmãos, organizando, porque sábado que vem, 14 anos de Mega Reino, glória a Deus, festa. Depois, dia 14, dia seguinte, Hanukkah, começa a festa. E dia 22 vamos celebrar o encerramento de Hanukkah. Depois, dia 25, abertura de 7 dias de ação de graças. 7 dias só agradecendo, irmão. Você vai só agradecer. E quantos aqui tem motivos para agradecer? Irmãos, que ano foi esse maravilhoso, irmãos? Vamos passar 7 dias só agradecendo. Só agradecendo. Depois, dia 31, virada, mega virada, irmãos. Mais uma festa. Dia 1º começa 12 dias por 12 meses. 12 dias. 18 cultos seguidos, consecutivos, irmãos. Só agradecendo. Quer dizer, só agradecendo não. 18 na casa do Senhor. É muita festa. Então essa mulher, ela está lá buchuda, mas organizando esses eventos tudo. Então eu louvo a Deus pela vida dessa mulher. Então, irmãos, como forma de honrar, pastora Aimee, quem aqui já ouviu falar das 5 linguagens do amor? Quem aqui já ouviu 5 linguagens do amor? Né? Cada um tem uma linguagem que sobressai. Tempo de qualidade, palavra de afirmação, atos de serviço, presentes ou toque físico, né? São as 5 linguagens. Se você não leu esse livro, leia esse livro. É abençoadíssimo esse livro. Então cada um desponta uma palavra, uma linguagem de amor. E a pastora Aimee, a linguagem de amor que sobressai
é presente, irmão. Só que a dela é multiplicada por 5. Os 5 são presente. Presente, 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 presente. Depois dessas 5, aí é alguma outra. Então, a pastora ama receber presente. Ela se sente amada quando ela recebe um presente. Então, quero dar a oportunidade para a igreja honrar nossa pastora. E depois nós vamos colocar aqui, você pode dar um presente para ela, nós vamos organizar por célula. Então, você que está em célula, você vai lá, poxa, eu quero dar um presente para a pastora. Manda uma mensagem para ela. Ela falou esses dias, ela abriu o coração. Poxa, estou sentindo tanta falta da igreja. Eu acho que a igreja nem está sentindo falta de mim. Ela sente, irmãos. Então manda uma mensagem para ela. Ah, pastor, mas, poxa, que... Essa mulher paga um preço, irmãos, por essa igreja, que nenhuma outra mulher paga esse preço. De joelho no chão, de oração, de renúncia. Eu vou completar 10 anos que eu moro na igreja. Eu cheguei aqui em 2016, ano que vem eu completo 10 anos morando na igreja. A pastora Imê vai completar 12. Você está me entendendo? É muita semente aqui, pagando preço, muito sacrifício. É uma bênção morar na igreja, mas é desafiador. Vocês estão me entendendo? Então, quero te dar a oportunidade de você semear na vida dela. Amém? E aí você pega e manda uma mensagem. Segunda-feira. 29 aninhos. Meu Deus. Ô meus 29 aninhos. Eu casei com uma novinha, igreja. 10 anos mais nova que eu. 10 anos. Ai, me deu vontade de chorar. Tô morrendo de saudade dessa mulher. Se eu pudesse, eu agora, pegava um avião e ia lá celebrar o aniversário dela. Mas para toda escolha uma renúncia, não é mesmo? Então eu tive que escolher. Vou pro aniversário da pastora ou vou subir com os homens na montanha? Tive que escolher porque daqui a pouco eu vou ter que ir lá para receber o Zay, a chegada do Zay. Amém, igreja? Vamos ficar de pé então? Irmãos, nós vamos ceiar. Aí depois da ceia eu vou pedir pro pessoal colocar aqui o Pix da pastora. Você manda um presente para ela. Amém? Como você não pode mandar o presente... Hã? Ah, já passou já? Ah, amém, ótimo. O pessoal tá... Gratidão. Mas vou falar uma coisa para você. Não é valor. Quer dizer, não é montante, é valor. Amém? De algo que representa o valor que a pastora tem na sua vida. E ela vai valorizar muito que você mande uma mensagem para ela, que você ore por ela. Manda uma oração. Irmãos, ela está grávida. Quem aqui já esteve grávida? Então tu sabe o que ela está passando. Ora por ela. Amém? Para que as azias diminuam. Azias, no plural, porque é muita azia. Ora por ela. Amém? Glória a Deus. Pode distribuir os elementos. Hoje é Sil da Radon, hoje é ceia do Senhor. Irmãos, aqui no Mega Reino, nós não restringimos a ceia somente a membros. Se você é convidado e deseja cear, você pode, desde que você faça a sua autossondagem, que você se avalie. E se você, na sua autoavaliação, ver que você está desalinhado, que você se alinhe. É o momento que você tem de se arrepender, de pedir perdão. Então, todos podem cear, só não pode cear indignamente, ok? Então nós respeitamos igrejas que restringem a membros, e nós também respeitamos igreja que permite que todos ceiem como desejarem. Aqui nós permitimos ceiar em unidade, em comunhão, mas nós alertamos, nós direcionamos para que você não ceie de qualquer forma. Enquanto está chegando os elementos, que você possa fazer uma avaliação. Todo mês, no primeiro sábado, nós temos ceia. Então faça uma autoavaliação. Como foi esse seu último mês? Da última ceia que você ceiou? Como que você passou esses dias? Amém?
Esse pão que você recebeu é uma matzá, é um pão sem fermento. É o pão que o povo, quando esteve no deserto, foi instruído a não deixar a massa levedar, a não pôr fermento, porque não teria tempo para a massa crescer, porque assim, irmãos, quando o Eterno determina, e ali o Eterno estava determinando liberdade na direção do povo que estava cativo, que estava sendo escravo. Então quando nós ceiamos, nós trazemos à memória que um dia nós estivemos escravos, um dia nós estávamos escravizados pelo mundo, pelo pecado, pela cultura deste mundo, mas fomos libertos, e o que nos libertou foi o sangue de Yeshua derramado no madeiro. Fomos comprados a preço de sangue. Então quando Yeshua ele ceia com os seus discípulos, ele não cria uma ceia do zero. Eu sei que nós conhecemos, até chamamos de Silda Hadon, a ceia do Senhor, mas a ceia que Yeshua realiza era a ceia de Pêssar, de Páscoa, que simboliza a saída do povo do Egito, da escravidão. Então que nesta ceia, a última ceia de 2025, irmãos, olha que especial. Você que tomou as 12 ceias, você que esteve presente esse ano de 2025, tomando a ceia em comunhão, você está aqui conosco hoje, tomando a última ceia de 2025. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmãos, porque você perseverou neste lugar, você resistiu, você chegou até aqui. Você tomou posse desta obra redentora que nos alcançou. Eu louvo a Deus por isso. Quantos aqui são gratos pelo sangue derramado naquele madeiro? Porque ali nos foi restituído, irmãos, a possibilidade de sonharmos com a eternidade e vivermos a eternidade vivos e salvos. Então quando ceiamos trazendo a memória e em sinal de gratidão, porque essa obra nos alcançou. Baruch Hashem. Então você vai tomar consigo os elementos, você vai levantar este pão, e você vai repetir comigo essa oração. Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech Olam, Hamotz lehen, min haaretz, que significa, bendito és tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, graças te damos pelo fruto da terra, o trigo. Levante agora o seu cálice, e você vai repetir comigo, Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech Olam, Borei, Peri, Hagafen, que significa, bendito és tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, graças te damos pelo fruto da vide, a uva. Irmãos, essa oração que nós fizemos, é a oração que está presente diariamente na vida dos hebreus, que depois se tornaram judeus, e que povo esse que nós fomos enxertados nesta árvore frutífera. Esta oração, irmãos, faz com que nós rendamos graças ao Eterno por todas as coisas, pelas coisas mais simples, mais ordinárias, até as mais extraordinárias, que é reconhecer que Ele é eterno e Criador dos céus e da terra, e a Ele damos graças, a Ele rendemos graças. Que a nossa vida, irmãos, seja uma vida para glorificar o nome dEle, rendendo graças. Amém? Agora você vai pegar esse cálicezinho e você vai vai derramar ele, vai compartilhar com pelo menos 3 pessoas. Porque a ceia, irmãos, ela não foi só para mim ou só para você. Ela foi entregue em unidade. Então este momento é o momento que nós trazemos a força do corpo. Então diz, em corpo nós somos livres. O corpo está livre, derrama
pouquinho desse vinho no cálice de alguém, e outra pessoa vai derramar um pouquinho no seu. O nosso corpo está livre. O corpo de Cristo, o corpo do Mashiach, é livre, anda em liberdade. Amém? Faz isso com pelo menos 3 pessoas. Quantos homens e mulheres nós temos aqui livres? Mais uma vez, quantos homens e mulheres livres nós temos aqui? Amém. Levante seu cálice e você vai repetir comigo: Lehai. Celebre a vida e a vida em liberdade. Comamos e bebamos. Baruch Hashem. Tá crocante, né? Conseguiu ouvir daqui, ó. Glórias a Deus pela irmã Lu e pelo irmão Fábio, que preparam na casa deles, irmãos, com muito amor e muito carinho, essa matzá. Amém, igreja? Glórias a Deus. Quero compartilhar algumas boas novas antes de liberar Brahá. Eu tô no horário. Quero compartilhar algumas bênçãos. Irmãos, vocês perceberam que esse projetor aqui tá fraco? Vocês perceberam, né? A gente está tentando dar jeito nele, não dá jeito. Demos um jeito definitivo. Passei o cartão. Comprei 3 novos projetores. Glórias a Deus. E tô orando, porque tá para chegar dia 29. Então eu quero ver esses projetores instalados para a virada do ano. A Joy está aqui como quem sonha, né, Joy? O Ministério da Projeção nem se fala. Glória a Deus. Parcelei em 10 vezes, na fé, irmãos. Amém? Chega junto, você que é de casa, você que é fiel, chega junto. Vocês acreditam que é a primeira vez que como pastor eu faço isso? Eu falei para vocês, eu sempre fui muito conservador. Até os investimentos que eu faço, que já invisto há muitos anos, sempre busquei investimentos mais conservadores. Depois fui um pouco para renda variável, um pouco de ações, um pouco de opções, um pouco de criptomoeda, enfim. Mas como pastor, administrando o ministério, eu sempre funcionei no débito, irmãos. Quer dizer, no débito. No cartão débito, digamos assim, né? Aí pegou mal, né? No débito. No cartão de débito. Só fazemos se tem o recurso. Entendeu? E sempre nos movemos assim, todas as obras, todas as ampliações, todas as melhorias e aperfeiçoamentos, sempre foi tendo recurso. Mas eu senti, eu estava indo para a montanha, o Senhor colocou no meu coração, desse passo de fé. E fizemos a aquisição dos 3 novos projetores. Deu 17 mil e pouquinho, cada um 5.600 e pouco. Então, é a oportunidade que você tem também de exercer generosidade, ok? Aqui nós ensinamos sobre fidelidade e generosidade, ok? Se você só puder escolher uma delas, escolha a fidelidade. Os casados sabem muito bem o que é isso. O que adianta você ter um marido ou uma esposa que é generoso, mas não é fiel? Uma coisa não compensa a outra, não é mesmo? Mas você que é fiel, deseja exercer a generosidade, exerça a sua generosidade, você pode fazer uma oferta e coloca lá a observação projetores. E se você quiser inclusive fazer, Deus colocou no meu coração essa oferta, mas eu vou parcelar ela em 10 vezes. Faça isso. Nós, por conta do cartão de crédito, a bênção do crédito, parcelamos em 10 vezes. Glórias a Deus, e vamos ter para o aniversário, para a igreja, projetores novos. Glórias a Deus, igreja. Sábado que vem, o que nós temos? 14 anos de Mega Reino, legendários, recém-formados e veteranos. Segunda-feira, nós vamos ter um jantar, ok? Um jantar. Os formados e os que serviram é 0800. O Legendários enviou um presente para vocês.
os veteranos estejam lá, ok? Faz aí um esforço, nós vamos ter um momento lá de compartilhar, amém? Ainda não definimos o local, mas fique atento então nos nossos grupos que a gente vai estar divulgando, segunda-feira jantar, beleza? Falando aqui já porque as esposas estão aqui, as mulheres, enfim, tá bom? Vai ser um momento muito especial, amém? Levante as suas mãos como quem recebe um presente. Ivarecha Adonai Ishmirecha, Yaecha Adonai Panavelecha Vihunecha, Issaha Adonai Panavelecha Vayashenecha Shalom. Que Adonai os abençoe e guarde, que Adonai faça a sua face resplandecer sobre você e mostre a você o seu favor, que Adonai levante a sua face na sua direção e lhe dê o Shalom. Shalom, shalom, uma semana abençoada, uma semana doce, uma semana próspera, uma semana de vitórias em nome de Yeshua HaMashiach. Nos vemos sábado que vem. Shalom, shalom.